Olá pessoal, tudo bem? Olha só essa pergunta aqui. Existe uma fórmula para a gente amenizar sofrimento, dores, dificuldades? Existe? Claro que sim. Pode ter certeza. Assista esse vídeo até o final que você vai ver. Vamos imaginar uma coisa seguinte. Por que a maioria das pessoas mais sofrem do que tem prazer? Por que elas têm mais dificuldade do que facilidade? Se nós pegar, tem muitas mensagens que nos ajudam a refletir. Por exemplo, se nós pegar uma água quente fervendo e colocar batatas, o que a água vai fazer com a batata? Ou cenoura. O que a água faz? Ela vai amolecer, não é verdade? Então tem várias coisas, se a gente botar numa água quente fervendo, amolece. Se nós botar ovo, o que acontece com o ovo? Ele não endurece? Então tem muitas coisas que se nós, por exemplo, for ferver, vai endurecer. Lembrei aqui do ovo agora, mas o que faz a diferença? É a água ou o que tem dentro? Ó, o ovo, ele vai endurecer porque ele já é mole. Então quando a água é quente, ele endurece. E como, vamos pegar um exemplo, a cenoura aqui, ou a beterraba, ela é dura por natureza. Quando ela pega a água quente, ela amolece. E nós somos o quê? Nós somos pessoas que podemos escolher, nós podemos nos adaptar. O que faz a diferença? É o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos ou nós, a nossa essência? Por exemplo, tem pessoas que se disser uma frase para elas, ofensiva, desmonta, acaba com o dia delas. Tem pessoas que se sentem ofendidas com alguma situação. Tem gente que se irrita, se estressa, chega em casa e faz um escândalo porque o trânsito às vezes está complicado, porque está muito quente ou porque está chovendo. E tem pessoas que nem dão bola para isso. Então o problema não é o trânsito, não é a temperatura, não é se está chovendo ou se está calor. O detalhe é a nossa essência. Então a fórmula, a maneira, o método que eu vou procurar passar aqui é o seguinte: tudo na vida tem dois lados, tudo. Pode imaginar o que for. Tudo tem o mal, o bem, o sim e o não, em cima, embaixo, do lado de dentro, do lado de fora, o direito, esquerdo. Tudo tem duas opções. Agora eu vou falar das duas principais aqui que pode nos ajudar para que a gente faça uma reflexão. Tudo na vida vai ter a dor e o prazer. Tudo. Então vamos parar para pensar aqui. Para uma mulher ter o prazer de ser mãe, o que vem primeiro? O prazer de ser mãe ou a dor? A dor da transformação, a dor dessa evolução que tem que se transformar em vários aspectos. O físico vai doer, o emocional vai mexer, todos os aspectos, o mental, o espiritual. É a mesma coisa um homem. Se parar para pensar, um homem, para ele ter o prazer de ser o pai, primeiro ele vai ter que passar pela dor, não tanto quanto a mulher, mas aquela dor de ter que abrir mão, de muitas vezes talvez abrir mão do futebol, abrir mão do lazer e tal, porque sabe que está prestes a ser pai. Então vai ter que abrir mão de alguma coisa, a responsabilidade aumenta. Então a mulher tem a dose de responsabilidade por ser mãe, sozinha é muito difícil. O homem tem a dose de ser responsabilidade por ser pai, e os dois completam, aí vão ver o que vai acontecer com essa criança. Então tem um processo primeiro de pagar o preço, um processo de adaptação, transformação, e depois vem o prazer. Então vamos lá, numa plantação, um agricultor, para ele ter o prazer da colheita, ele vai ter que passar pelo trabalho, a entrega, a dedicação, a dor de plantar e cultivar. Ainda ele depende das circunstâncias climáticas, mas ele vai ter que ter o conhecimento de plantar, cultivar de maneira correta no tempo certo também. Então depois ele tem a colheita, ele não pode pensar, eu quero ter o prazer de colher para depois plantar. E assim nós poderíamos citar inúmeros exemplos aqui. Por que as pessoas acabam sofrendo mais? Porque
no fato da alimentação. A pessoa quer ter o prazer de comer o que quer. Beleza, pode comer o que quer. Aí depois vai ter que enfrentar a dor de uma má digestão, enfrentar a dor de uma doença, porque come o que quis. Nós não devemos comer o que queremos, nós temos que aprender a gostar daquilo que precisamos. Então, uma das coisas que acontece hoje em dia em ambientes familiares, em várias circunstâncias aí, as crianças comem o que querem, dormem a hora que querem, eles que decidem o cardápio, ponto. Só que depois eles não podem decidir se vão tomar injeção, vão fazer tratamento, tomar os medicamentos para poder compensar o que eles quiseram primeiro, o prazer. Sempre que nós colocar o prazer em primeiro, a dor vai vir depois multiplicada. Outro exemplo aqui. Imagine o prazer de ser campeão, uma modalidade esportiva, não importa qual seja. Seja lá futebol, atletismo, tanto faz. O prazer de ser campeão, beleza? Se não quiser pagar a dor do treinamento antes, qual é a lógica disso? O prazer de a pessoa ter conhecimento e ter uma vida com sabedoria. Esse prazer tem que ser pago de abrir mão de andar no meio dos tolos, abrir mão das distrações da maioria dos tolos. Então tem gente que prefere viver a vida direcionada com programação de televisão, com novelas, futebol, discussão política, fofocas. Tudo bem, continua com esse prazer. Só que a consequência, as pessoas não percebem uma coisa, tem gente que se alimentam da programação de televisão que só fala de acidente, assassinato, corrupção, esses programas sangrentos que a gente vê que tem aí, chega em vários lugares, em restaurante, tá a televisão ligada nesse lixo aí. Jornalismo só de negatividade. É prazeroso escutar isso, só que depois a gente não percebe que aquilo que a gente mais escuta, a gente acaba pensando e inconscientemente acaba falando. E o que nós falamos e pensamos, nós acabamos sentindo. E isso dá para perceber no comportamento. Então tem pessoas que já têm um comportamento triste, já têm um comportamento doentio, já têm um comportamento negativo, porque escuta negatividade, fala sobre negatividade, pensa sobre negatividade, e aí vai ter o quê? Então, se nós parar para pensar, tem como amenizar, sim, sofrimento vai fazer parte da vida, mas é uma opção nós viver com ele ou não. A dor faz parte natural, agora o sofrimento é questão de escolha. Para a gente não escolher o sofrimento, a gente tem que sempre optar por pagar um preço antes. Então tem muita gente que pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Não, essa não é a pergunta correta. Tem que perguntar, o que eu preciso fazer para ganhar? O que eu preciso saber para poder fazer? Então já é estragado hoje. Muitas crianças, eles só querem ter nota boa na escola, mas eles não querem ler mais, se concentrar mais, fazer silêncio. Por que eles não querem fazer isso? Porque os pais já são o modelo que eles seguem. Tem pais e mães aí que só pensam em ganhar dinheiro para ter prazer. Mas ganhar dinheiro como? Não procuram ler, estudar, se aperfeiçoar, procurar mais conhecimento útil e construtivo. Então a fórmula aqui é o seguinte, como que eu posso diminuir o meu sofrimento? Simplesmente aceita a dor antes que depois vem o prazer. Aceita pagar o preço antes que depois vem o prazer. Nós podemos viver com muito mais prazer se nós pagar o preço antes. Ou nós podemos viver com muito mais dor se nós quisermos o prazer antes. Quer prazer antes? Então é a mesma coisa, se nós parar para pensar, eu quero ter um salário maior, eu quero ter um reconhecimento maior, vou ter que fazer alguma coisa de melhor e maior também. Dar uma entrega maior para ter uma recepção maior. Todos os sentidos da vida é assim, é essa a nossa reflexão de hoje. Beleza? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você assistiu até aqui, já é uma pessoa diferenciada, pode ter certeza. Só tenho a agradecer. Me ajuda a compartilhar com outras pessoas e deixe o seu comentário aí, o seu joinha. E vamos ajudar a crescer esse canal aqui. É pequeno, mas aos pouquinhos nós estamos indo. Valeu?
Um forte abraço, que Deus abençoe você e tua família e até o próximo vídeo.